Vimos no capítulo anterior, nesta playlist sobre o livro de 1º e 2º Samuel, do desejo que o povo tem de ter um rei. Porque o povo, como todo ser humano, especificamente todos nós de todos os tempos que somos seres humanos caídos, ou seja, nós nascemos com a estrutura caída, a nossa tendência, aquilo que a gente quer conservar, daí os movimentos conservadores, é nós estarmos ligados às forças da natureza. No pior sentido do termo, porque uma coisa é você desenvolver uma relação com as forças da natureza no sentido de fazer parceria com ela, talvez as Wiccas tentem fazer isso, né? O outro sentido é você querer ser ligado à natureza para não se desenvolver culturalmente, ao mesmo tempo em que você quer se impor sobre os outros com esse discurso de que as coisas têm que ser conforme a natureza. E o que tem a ver com a natureza nessa questão do povo querer um rei, de o povo querer um rei? Tem a ver com esse fato de que na natureza tem uma hierarquia, os seres, se gostam ou não, eles acabam sendo governados, igual, por exemplo, no formigueiro tem a rainha, em função da qual todas as formigas vivem. Na matilha tem o líder lá dos lobos. Na alcateia tem o líder dos cachorros. Na horda de macacos tem o macho alfa que vai copular as fêmeas. Então, essas coisas que na natureza acontecem única e exclusivamente em função da conservação da vida e da reprodução, os seres humanos, ao invés de se entregarem a Jesus e entenderem que a gente pode desenvolver outras formas de vida, e Jesus é que acabou com essa questão dessa hierarquia engessada de uns homens governarem sobre os outros, porque Jesus disse: você só tem um Senhor, você só tem um guia, um só é o vosso mestre. Jesus estava apontando para Deus, que era Ele mesmo ali, Deus em pessoa. Isso está tudo em Mateus no capítulo 23. De maneira que, se ao nascermos da água, das forças da natureza, nós temos em nós essa estrutura de dominação, ao nascermos do Espírito, essa estrutura de dominação ela é transformada, transferida, metanoiosada, digamos assim, uma outra forma, uma outra mente. A gente vai ser submisso apenas ao Senhor, a Jesus. Mas não adianta. As pessoas nascem de novo, recebem o Espírito de Deus em suas vidas, e ao invés de elas seguirem a nova mentalidade de terem Jesus como seu único Senhor, elas tanto gostam de serem mandadas, elas querem um líder, um pastor, um guia, um xamã, um pai de santo, seja lá o que for. E Jesus é apenas a desculpa para que alguns desses que, além de dominarem, gostam de dominar, eles usem isso. Olha, eu sou autoridade instituída por Deus. E isso vai de encontro às fantasias do povo. O povo gosta de ser dominado. Essa é a grande verdade. Por isso que Jesus também foi muito recebido pelas humanidades em geral, pelos povos em geral, porque Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele detesta mandar. Até porque quem é Senhor mesmo não manda. Quem é Senhor atrai. Quem é Senhor conquista, no sentido de que vai sendo recebido. E quem é Senhor não tem medo de ser contestado, porque se Ele é Senhor, a sua verdade, ou seja, a verdade que Ele é, prevalece. Mas nós somos inseguros demais. A gente fala que crê em Deus, mas a gente crê nos mecanismos que nós inventamos para crermos em Deus. E aí é nesse arcabouço, é nessa esteira que vem o desejo de Israel de ter um rei. Se de um lado Deus queria colocar governante sobre o povo de Israel, esse governante deveria ser de acordo com o desígnio eterno de Deus de governar o seu povo. Mas aí o momento de Deus cumprir essa vontade coincide com a idolatria exacerbada do povo. Queremos um rei que faça as guerras por nós. Aí o Samuel fala: olha, mas olha o que o rei vai ter sobre vocês. Não, não tem problema não, temos que mudar a governança. Ou seja, que governança que eles queriam mudar? Daí o grande pecado deles. Eles queriam deixar de ser governados pelo Senhor. Porque ser governado pelo Senhor nos faz ter de nos enxergarmos o tempo inteiro. E que ser humano que quer se enxergar? Daí as clínicas de psicoterapia ser algo do qual a pessoa até vai procurar, mas imediatamente ela foge. Bem-aventurados os humildes de espírito, que se deixam enxergar diante de Deus e, consequentemente, diante de um paciente das ciências humanas, conhecido como psicólogo. Mas aí o povo junta isso tudo, e aí Deus falou com Samuel: olha, Samuel, tá bom, o povo quer isso?
vamos fazer a vontade deles, porque na verdade, como o Senhor é o Senhor, ele não teve medo de ser contestado, logo a sua vontade se estabeleceu, apesar do voluntarismo alienante e idólatra do seu povo. Aí nós temos aqui no capítulo 9 de 1 Samuel, Deus buscando o homem que o povo queria. E o capítulo todo, né, um capítulo relativamente grande, de 27 versículos, mas cada um valendo por 3 versículos, então a gente pode colocar aí pelo menos 27 versículos parecendo aí com 70 versículos, porque o que vai acontecer? Acontece um incidente na vida de Saul. Saul significa pedido por Deus, alguma coisa assim. E aí o pai do Saul, o Quis, ele perdeu as jumentas e botou os meninos para procurar a jumenta. E aí o Saul vai procurar essas jumentas com o seu moço, ele era de família rica, ele era rico, né? Era isso que eles queriam, um rei, um reix, ou quem tem riquezas para governar sobre nós, né? Da onde vêm aí as ideias liberalistas. O mundo é dos espertos, que em consequência ficaram poderosos, viraram reis, ou sheiks, ou riques, ou ricos, ou reis. A origem da palavra rei. Então, o Saul, sendo de uma família abastada, vai procurar as suas jumentas naquele período. Ter jumenta era sinal de muita prosperidade, né? A gente viu no livro dos Juízes, tinha famílias que tinham 30 jumentas, 70 jumentas e 70 filhos para cavalgarem nas. Então, nesse período, Saul vai buscar as jumentas, não consegue achar, e aí ele fala assim, olha, é melhor voltar para casa, porque meu pai, que agora está preocupado com as jumentas, ele pode passar a estar preocupado conosco agora. Então, vamos voltar para casa, porque senão a preocupação de papai vai mudar. E aí o moço fala assim, olha, tem um vidente por aí, vidente é aquela pessoa que vê, que tem visões, que vê o presente, ou significados do presente, ou o futuro, é chamado genericamente de vidente, mas é um profeta. Profetas veem, intuem, têm presságios, né? E aí tem um vidente aí em Israel. Vamos procurar, será que não tem um vidente? Eles vão no lugar onde tem umas moças buscando água, que era a função eminentemente feminina das novinhas na época. Eu estou falando aí de cerca de 1000 a.C. E as moças falam assim, olha, aproveita que o homem vai passar pela cidade, e aí quando eles vão ver, o Saul está diante de Samuel, e o Samuel, na hora que Samuel se encontra com Saul, Deus fala com ele, esse é o homem de quem eu te disse que ele iria estar procurando alguma coisa, e esse é o rei de Israel, convida ele, que eu vou te dizer o que você vai dizer a ele. E Deus tinha dito isso tudo antes para o Samuel, que esse homem iria estar procurando alguma propriedade do pai dele, etc. Aí o Samuel chama o jovem Saul, e esse jovem Saul, ele participa ali de um banquete, de um jantar com uma comida específica para ele. E aí no capítulo 10, que vamos deixar para o próximo vídeo, tem a unção do rei Saul. Muita gente mais cético em relação à palavra de Deus vai dizer assim, olha, Deus estava jogando com o povo. Tem muita gente que ama a Bíblia, mas duvida das misericórdias do Senhor em meio às Escrituras. Aí a pessoa vai dizer assim, diz assim, Deus estava mal intencionado, porque Deus estava amargurado, o povo pediu um rei, ele deu Saul, ele ia aprontar com Saul, e não é nada disso, mas isso nós vamos ver no decorrer das outras meditações. O que eu quero mostrar aqui para você é como que o Senhor é maravilhoso em fazer a sua vontade, ao mesmo tempo que Ele está se revelando a nós, revelando-nos para nós mesmos. Ou seja, quando Deus se revela a mim e a você, algo automático acontece. Ele se revelou para mim, eu já me flagrei diante dele. A gente olha para o Senhor e a gente se descobre. De um lado, a gente descobre a chance de misericórdia que a gente tem, dado a descoberta de que nós somos terrivelmente pecadores. E a gente se descobre no sentido de que a gente não presta. Aí tem gente que quer correr disso. E isso não é uma tradição cristã, isso não é um desejo contra o ser humano. É que o ser humano é assim. Só há redenção para mim e para você na medida em que a gente, em se enxergando nele, a gente encontre nele a confiança para termos os nossos pecados perdoados. É isso que vai dizer o apóstolo João. Olha, nós podemos confiar nele em relação ao perdão dos nossos pecados. Então, como é que Deus, ao se revelar para o povo, dando-lhe o rei que o povo tanto queria, embora quisesse de maneira idolátrica, como é que ele se revela? Vou ler o começo do capítulo 9. Diz assim o texto, comecinho do capítulo,
para a gente meditar no que de fato eu quero meditar com você. Houve um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becarote, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Presta atenção. Saul era um homem de bens. Ó, granudo, rico. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. O povo não queria um rei vistoso, um rei com imponência, ao invés daquele Deus invisível que eles nunca sabiam onde é que estava. Olha as idolatrias disfarçando. Israel se orgulha de não ter ídolos, de não ter imagens, mas eles sempre quiseram alguma coisa palpável, porque está na estrutura humana querer algo palpável, né? E aí vem Saul, um homem, ele era moço, né, um rapazinho, e muito belo, e entre os mais lindos dos homens, ou seja, já era um cara também cobiçado, era o macho alfa, aos olhos daquelas outras moças da nação. Então não havia outro mais belo que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo, então ele era imenso, né? E aí vai contar o que aconteceu, né? Que as jumentas do pai do Saul se extraviou, e nós temos aí toda a história que você já viu, né? E o Saul era um homem humilde. O problema não estava no Saul. Saul, ele era chamado por Deus. Deus não estava ali de brincadeira com Saul. Deus não estava querendo fazer pegadinha com o povo. Deus tinha um propósito de chamar Saul, embora a gente vai ver mais à frente que era um chamado temporário. Porque Deus iria instituir reis, mas o povo queria dinastia. Só que essa dinastia que o povo desejava viria ao modo do Senhor, que se cumpriu sobretudo a partir da dinastia do rei Davi. Mas, independentemente disso, Deus chamou Saul porque o Saul era um moço, embora rico e sobressaísse sobre todos, e tinha os critérios de aparência do qual a multidão gosta. Ele era humilde, ele falou assim: ô profeta, por que você está falando palavras tão belas comigo? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa de meu pai, da menor tribo de Israel, né? Benjamim veio aí de uma crise que está relatada no livro dos Juízes, né? Onde a tribo quase foi exterminada por causa da maneira que eles agiram com a concubina do levita, estuprando até a morte e aí tendo dizimado o seu povo. E aí sobreviveu ali a descendência do rei Saul. Ele olha para isso e fala: gente, eu não sou digno, eu tenho que ser grato ao Senhor. De forma que o rei Saul, ele era humilde, mas ele estava, à revelia dele, condenado a ter de responder à fantasia do povo. O povo queria um homem imponente, um homem que tivesse afoiteza. E ele vai cometer esses erros no seu reinado. Ele vai ser tão imponente aos olhos do povo quanto rebelde aos olhos de Deus. Mas isso não tem nada a ver necessariamente com o indivíduo Saul. É porque eu e você somos o tempo todo resultado das nossas convicções pessoais com as imposições sociais. Ninguém está isento de se contaminar com as imposições do seu próprio tempo, com as tecnologias avançadas ou retrógradas de seu tempo, com as filosofias abertas ou fechadas de seu tempo. Então o rei Saul não tinha como se livrar disso. E o Senhor, que chamou o rei Saul e que também chamou Israel como povo, estava se revelando ao indivíduo Saul, ao rei Saul, que era resultado dessa conjunção entre vontade e características pessoais com imposições e determinações coletivas, e com o povo de Israel, que também era um povo chamado para ser testemunha histórica de alguma coisa desse Deus eterno, invisível e imortal, com preconceitos religiosos que eles carregavam dentro de si e que geralmente sobressaem em nós, né? Geralmente abafam a voz do Espírito em nós. Mas o que eu quero te dizer é isso, que Deus chamou o rei Saul e nesse sentido ele satisfazia o que o pessoal queria de aparência. Ele era rico, ele era vistoso, ele era alto, o desejado das mulheres, e aí o povo tem o seu desejo cumprido. Mas certos desejos são inexoravelmente armadilhas. Por isso que Jesus, quando esteve entre nós, nos ensinou a orar, expressando o nosso desejo, mas sempre dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, com todas as contradições da vida, que no final das contas prevaleça a tua vontade sobre outras questões, que na minha vida, né, no final das contas não.
Na minha e na sua vida, a vontade de Deus não tem nem que ser, no final das contas, ela tem que ser o arquétipo, a própria estrutura do nosso desejo. O nosso desejo tem que ser estruturado nele, para que um desejo tão legítimo quanto ter um rei não seja em si mesmo um desejo perverso de tirar de nós o governo divino. Que foi isso que Israel fez, é isso que as nações fazem, e é isso que até as igrejas hoje, que se arrogam cheias do Espírito Santo, elas rejeitam. Você pega no Brasil uma igreja aí que vive de lançar prosperidade sobre a vida alheia. Ai do Espírito Santo se ele se manifestar no culto. O Espírito Santo para essa igreja é se você dá uma graninha no culto deles. Mas se o Espírito Santo vem pela vibe do profeta Samuel dizendo coisas daquele bispo, e ele manda calar na hora. Ele não deixa nem Deus falar, que é para ele não se comprometer. Ou seja, parece estar adorando a Deus, mas está tão somente negando o seu governo, e é isso que João chama de espíritos do anticristo. Há outras igrejas onde você já tem que chegar, né, nos Paranauê, barabarabará, né, falando umas linguinhas estranhas, porque ai do Espírito Santo se ele quiser trazer àquele povo a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e das profundidades, das sincronias históricas. Ah, isso é da carne, isso é sorveteriano. E aí também tem essas igrejas mais colegiais, que ai do Espírito Santo se ele instituir um líder segundo a sua vontade, porque logo o conselho ou concílio ou sinédrio se reúnem para dizer não, o Senhor não vai atropelar as nossas instituições tão bem fundamentadas nele. É fundamentadas nele, mas chutou do trono para fazer valer as tradições. Ou seja, não tem para ninguém, porque é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, a partir do versículo 18. Como que a ira de Deus se expressa? Deixando a gente ser a gente. Ou deixando nós sermos nós, para ficar melhor a palavra, né? Como que a gente é? Como nós somos? Nós somos idólatras. Transformamos o tempo todo a verdade de Deus em mentira, ou a verdade de Deus em mitologia, ou a verdade de Deus em tradicionalismo, ou a verdade de Deus em escriturismo. Tem muita gente que ama a Bíblia como escritura para não lhe seguir o espírito eterno do verbo eterno, da palavra eterna de Deus. Segundo, as pessoas vão expressando a sexualidade delas de forma toda pervertida, e não é um texto contra a homossexualidade, é um texto contra a perversão sexual humana, dita anteriormente por Jesus. Homem só consegue olhar para as mulheres com intenção impura. É meu objeto, eu vou pegar e vou estuprar. Se divorciar vai virar prostituta, se não for minha não vai ser de ninguém. Isso é olhar para a mulher com intenção impura. E nessa esteira vem aquele tipo de homossexualidade ritualística, promíscua e descomprometida. Mas se está falando da perversão sexual humana que descambava naquela sexualidade pervertida de Roma. Então, voltando ao primeiro grande pecado da humanidade, que é não crer em Deus, a gente não crê em Deus de formas sofisticadas. Como é que Israel não creu em Deus? Queremos um rei. Como é que Israel não creu em Deus? Ah, o povo vivia assim porque naquele tempo não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria, diz o escritor bíblico, emitindo a sua idolatria. O que é não crer em Deus? É crer na sã doutrina, negando-lhe o Espírito. O que é não crer em Deus? É você ficar cultuando as tradições sem deixar que o Espírito venha burlar as suas convicções, porque o Espírito Santo quer te fazer crescer. Eu me lembro muito bem de uma vez onde eu congregava numa igreja onde o Espírito Santo queria fazer algo lá, e o Senhor falava isso com a gente, Deus falava isso com jovens, Deus falava isso com o pastor presidente da igreja, até que o pastor presidente se tornou um político aqui na cidade de Belo Horizonte, e ele colocou a igreja sob a supervisão de um outro diretor de um seminário famoso aí pelo mundo, e ao mesmo tempo um homem de bem, um homem de uma justiça própria. E de repente Deus tenta falar com esse homem, e olha como é que esse homem, que era submisso a Deus, era também idólatra, porque a primeira máxima dele, ele falava assim: Deus não vai falar com o pessoal da igreja sem ter falado com o pastor, porque nesta igreja tem sacerdote. Então a máxima que ele usou era isso: Deus não pode falar com ninguém aqui sem antes ter falado com o sacerdote, até distorcendo o significado daquele texto bíblico que vai dizer que Deus não vai fazer nada sem antes contar aos seus profetas. Mas profetas, em termos gerais, são todos aqueles que são habitados pelo Espírito. Não é necessariamente o que ocupa uma posição oficial de profeta.
profetas, sacerdotes, pastores, presidentes de seminários deveriam ter essa humildade de entender o seguinte: o nosso rei eterno é o Senhor. O resto é detalhe. Eu estou aqui assumindo uma posição hierárquica, ocasional, institucional, mas o Senhor, que é o meu Senhor, ele tem gente ali, tem a velhinha da portaria, tem o diácono que serve a ceia, com quem ele pode falar e pode me aconselhar através dessas pessoas, porque em Cristo não existe hierarquia. Em Cristo todos nós somos ovelhas do seu pasto e todos nós deveríamos nos curvar diante dele. Aí esse pastor líder de seminário aqui de Belo Horizonte, famoso aí no mundo, não conseguiu entender. E aí ele passou a nos olhar, olhem só, como satanistas. Eu estou te contando isso aqui só para te dar um exemplo de como que a idolatria veio de forma disfarçada, porque ele nem se vê como idólatra, né? Então, é isso. Deus dá um rei a Israel, Deus fez esse rei com todo o amor, mas ao mesmo tempo, Israel estava condenado a ter de se ver com a sua idolatria, porque é isso que significa a justiça de Deus em nós. A gente vai aprendendo. Nossa, nós desejamos, o Senhor nos deu, mas como o meu desejo foi idólatra, o meu desejo pode se voltar contra mim. Mas por enquanto, o que nós temos aqui? Um Saul, um homem humilde, o menor da sua família, que por sua vez pertencia à menor tribo de Israel, mas que economicamente falando eram pessoas ricas, donos de jumentos à época. E o Senhor falou: vocês querem um rei? Tome um rei. E Deus foi muito lindo com Saul, porque leia o capítulo 9 de 1 Samuel, é linda aquela história. O menino está procurando as jumentas, e aí ele encontra com o profeta, e o profeta fala: olha, o que você está procurando já chegou na sua casa, está tudo tranquilo, vem jantar comigo que eu vou te dizer umas coisas da parte do Senhor. Isso é lindo. O nosso problema é transformar a lindeza do Senhor em tragédia para a nossa vida. De repente você é essa mãe que tanto desejava um filho, aí esse filho vem e esse filho se torna o seu ídolo, não mudo, né? O ídolo bípede, birrento, manhozinho. E Deus está assim: eu te dei a bênção que você queria, você transformou isso em idolatria. E aí só Deus sabe o que vai fazer com isso, né? Se há entre nós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem porque não sabem discernir o corpo e o sangue de Cristo, pode haver entre nós crianças que, a fim de livrar o seu coração, Deus acaba recolhendo a vida delas. Aí você vai ficar brava com Deus, vai ficar indignada com Deus porque Deus fez isso, mas Ele está livrando a sua alma do inferno e você ainda não entendeu. Poderia citar muitos outros exemplos aqui. Eu estou falando porque a maternidade nos traz essa armadilha, né? É tão lindo ser mãe, é tão aconchegante ser mãe, é tão desejável para algumas mães serem mães. E elas, sem perceber, transformam esse desejo maternal legítimo colocado por Deus em instrumento de idolatria. Minha vida é cuidar dessa criança, é o meu amor, o amor da minha vida. E Deus fica assim: e aí, quem te deu essa criança? Não é que Deus é mesquinho, que Ele quer ser adorado a todo custo, não. É que nós, na condição de criatura, precisamos reconhecê-lo o tempo todo em nossos caminhos. Seja os caminhos do reinado, seja os caminhos da maternidade, seja os caminhos da magistratura jurídica, seja os caminhos da licenciatura, de ensinar formalmente as pessoas. De maneira que eu aqui gravando esse videozinho que não tem relevância social nenhuma, faço isso nele, que tem poder de fazer este vídeo bombar, ou tem poder de fazer esse vídeo entrar em um único coração com quem ele quer falar e que vai gerar muitos frutos. Porque tudo pertence a Ele. Não são as nossas estratégias, não é o nosso estrategismo, não é o seu amor obsessivo de mãe, não é a sua vontade obsessiva de ser o patrono, patriarca da família, nem é o seu desejo de crente de ter um presidente da república colocado por Deus, mas eu adoro só o presidente, que é a doença horrorosa que o Brasil padece neste momento. Deus deixou um bocado do povo dele desconsolado porque o Trump perdeu nos Estados Unidos, mas certamente os idólatras do Brasil, que tanto oram ao Senhor, tanto falam com o Senhor, quanto substituem o seu senhorio por este ídolo que eles desejaram tanto, eles vão chorar e vão penar e vão cair em baixarias e vão ficar falando mentiras do outro lado, acerca do outro lado, que é um aviso, né? Por que você, que se considera um crente conservador de direita, precisa de mentira para manter o seu ídolo no poder? Já mostra dois problemas, né? Dois problemas. Que ele é ídolo
mesmo sendo permitido por Deus lá, e que você está precisando do diabo para deixar o seu ídolo lá. E aí, se o Senhor é bom mesmo, Ele vai arrancar esse ídolo do Brasil nas próximas eleições. Aliás, o Senhor é bom mesmo. Se o Senhor é bom no sentido de te corrigir em tempo, né? Igual Ele fez com os Estados Unidos. Porque tinha gente achando que o Trump significa trombeta, que ele é trombeta de Deus. O Senhor foi lá e tira esse malandrão daí. Porque Deus não está olhando as nossas corrupções, Ele está olhando quem é que tem agido como administrador incompassivo, quem é que tem perdoado os pecados dos outros, quem é que tem feito valer a coisa social, quem é que tem feito valer a república, enfim. É o rei que Deus queria dar a Israel, um rei segundo o seu conselho, segundo o seu coração. O Saul poderia ter sido esse rei, mas ele não conseguiu ser, né? E aí Deus, que nos fez humanos, Ele vai nos ensinando na medida em que a gente vai dizendo: Senhor, eu sou isso aqui, eu não dou conta disso. Aí eu quero ser melhor do que o Senhor. Aí o Senhor, para o bem da nossa alma, nos interrompe. Para o bem da nossa alma. Porque Ele continua sendo Deus maravilhoso, amoroso, surpreendente, que eu e você fazemos muito bem se a gente tiver a humildade de confiar nele. Esse é o convite para você. Olha, se você tem gostado desses vídeos, compartilhe, dê o seu like, espalhe essa verdade, porque é a verdade da palavra eterna de Deus. E se inscreva nesse canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E também aí na descrição tem sempre as minhas redes sociais. Se você quiser falar comigo de forma mais pessoal, entre nas minhas redes sociais e deixe uma mensagem lá, tá? Que o Senhor te abençoe.